Hora da previsão do tempo, aqui nesse nosso estúdio aberto, aqui no nosso resumo de informações. E, bom, se preparem para mais alguns dias de frio em Santo Antônio da Patrulha. Sim, a previsão segue sendo de frio. O dia mais frio desta semana será o dia de hoje, segunda-feira, então, começando com um dia realmente muito gelado aqui em Santo Antônio. A máxima vai alcançar os 16 graus, que é uma temperatura já relativamente agradável, mas não passa disso, tá? 16 graus é o ápice da temperatura que a gente vai ter nesta segunda-feira. E a próxima madrugada, ela vai novamente ser muito fria. A gente vai ter, na madrugada, entre segunda e terça-feira, 5 graus de mínima aqui em Santo Antônio da Patrulha, tá bom? Então, amanhã, né, já vai amanhecer ainda com muito frio. Terça-feira, o termômetro vai alcançar uma temperatura um pouco mais alta ali pelo comecinho da tarde, chega a 19 graus a temperatura. A madrugada de terça para quarta novamente vai ser fria, não tão fria quanto as duas madrugadas anteriores, mas a gente ainda assim vai ter bastante frio em Santo Antônio da Patrulha e em toda a região. 8 graus de mínima, tá? É o que se espera na madrugada de terça para quarta. A quarta-feira, no entanto, já vai ter um acréscimo de temperatura ali no comecinho da tarde, 21 graus. Aí já começa a ficar uma temperatura um pouco mais agradável, né? Um pouco mais amena. A madrugada de quarta para quinta, embora ainda fria, já também com uma temperatura mais amena. Eu considero acima de 10 graus já uma temperatura ok para a madrugada, abaixo de 10 graus eu já acho frio bastante. Então, de quarta para quinta, é aquela temperatura, né? Essa mínima é sempre aquela temperatura que a gente encontra ali pelas 6 horas da manhã, né? Quando o sol já está prestes a nascer, mas está no ápice da noite, né? Tá terminando o período noturno, o período de madrugada e começando o período diurno. É o horário que a gente tem a temperatura mais baixa sempre. Então, de quarta para quinta, 12 graus de mínima, tá? E a quinta-feira vai ter uma temperatura aí sim já bem mais alta, chegando a 24 graus em Santo Antônio da Patrulha. A sexta-feira mantém mais ou menos essa temperatura, 23. A madrugada até de sexta para sábado já vai ser um pouquinho mais quente também, 15 graus. E no sábado a gente vai ter a temperatura mais alta desta semana, chegando então a 27 graus. Olha só a diferença, né? A gente começa a segunda-feira com 16 graus de máxima e a gente vai lá para o sábado com 27 graus de máxima. Então vai ser uma linha contínua ao longo de toda esta semana, subindo a temperatura um pouquinho cada dia. O domingo é, a princípio, o único dia com mais instabilidade previsto, tá? Aqui para Santo Antônio. De segunda até sábado, a gente vai ter a grande maioria do tempo céu parcialmente nublado, mas com diversos momentos em que o sol pode aparecer pleno no céu patrulhense, né? Isso pode acontecer, inclusive, nesta terça-feira, segunda não, tá? Segunda não deve ter sol aparecendo sozinho, não. Mas na terça a gente já vai ter horários com sol absoluto do céu. Na quarta-feira também. Sempre ali no comecinho da tarde ou finalzinho da manhã é quando o sol pode aparecer um pouquinho mais pleno, né? Sozinho, sem nuvens atrapalhando. No restante dos momentos desta semana, a gente deve ter o céu parcialmente nublado. E na sexta-feira, a gente deve ter um céu um pouco mais carregado, tá? Mas dificilmente a gente vai ter chuva, né? Realmente chuva, por enquanto, está sendo prevista apenas para o domingo, se é que vai ter, tá? Calma, não é bem certo ainda, por enquanto a previsão dá apenas ali em torno de 30% de chance de chuva, então eu deixaria para pensar sobre chuva realmente um pouquinho mais perto do final de semana. Eu acredito até que não vá acontecer chuva em Santo Antônio, tá bom? Bom, quero